Essa semana tem viralizado um vídeo de um empresário falando que ele demitiu 16 pessoas e trocou essas 16 pessoas por uma IA. Me mandaram esse vídeo e pediram minha opinião, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu acho que é um conteúdo legal pra gente falar um pouco sobre isso. Bom, vamos lá. Bom, pra quem não sabe quem é o cara, esse é o cara, ó, chama Thiago Reis, ele é fundador de uma empresa chamada Growth Machine. E aí, pra quem não sabe, a empresa dele literalmente faz uma máquina de vendas pra você vender melhor com menos custo. Parece familiar? Eu queria ver dois vídeos dele aqui que eu achei interessante, tá? O primeiro é esse aqui, vamos lá. Você tá vendo essas mesas aqui atrás de mim? Apenas essa semana eu demiti mais de 16 pessoas. Eu sou o Thiago Reis, fundador da Growth Machine. Os funcionários que sentavam nessa mesa eram responsáveis pelo primeiro contato com o cliente. Eles ligavam, mandavam e-mail e agendavam reuniões. Porém, cada um desses colaboradores me custava uma média de R$ 8.000 por mês e geravam apenas 20 Jogando dinheiro na cada um deles. Agora se liga nessa IA. Aqui é a Thaís. Eu trabalho conversando com gestores sobre soluções comerciais na Growth Machine. Prospecta aí é uma inteligência artificial que custa R$ 4.500 por mês e gera 350 reuniões qualificadas com potenciais clientes. Para fazer o mesmo trabalho que essa IA, eu precisaria de 16 pessoas. Só que essas 16 pessoas me custavam R$ 128.000 por mês. E essa IA me custa apenas R$ 4.500, o que me faz economizar R$ 123.500 todos os meses. Eu fiz o que qualquer empresário faria. Estou fazendo a minha empresa economizar R$ 1,4 milhão por ano, gerando 7 vezes mais receita. A empatia é importante, mas a folha de pagamento não perdoa. Você tá vendo essas mesas aqui atrás de mim? E tem essa catchphrase dele, né? A empatia é importante, mas a folha de pagamento não perdoa. Bom, eu queria mostrar um outro vídeo dele, é o mesmo perfil, tá? É a mesma pessoa. Quando o cliente fala, eu só tô dando uma olhadinha, o que eu preciso fazer se eu atuo em vendas? Primeiro de tudo, o meu papel não é vender pra todo mundo. Não sufoca o cliente. Cara, que legal que você tá aqui pra dar uma olhadinha. Você tá procurando alguma coisa em especial? Caso você precise, eu estou 100% disponível pra te ajudar. Mostra que você se preocupa de verdade com o cliente e para com esse papinho de querer empurrar produto. Quando o cliente fala, Beleza? É a mesma pessoa. Mesma pessoa, beleza? Bom, então assim, pra quem não sabe quem é esse cara, deixa eu falar um pouco dele aqui. O Thiago Reis, esse cara aqui, ó, ele postou o mesmo vídeo, inclusive, no LinkedIn, tá? Postou hoje de manhã, tal, tá escalando aqui, e ele vai explicando melhor a matemática dele aqui e tal. Só que olha essa parte aqui, ó. Vou organizar um meetup reservado para lideranças de vendas e fundadores. Se você quer participar dessa conversa, curte esse post, me manda uma DM com as palavras meetup, local reservado, conversas honestas, zero julgamentos. Bom, vamos lá. O que eu acho curioso disso aqui, tá? Primeiro, o que esse cara faz aqui, o que ele fala, ele sempre ele vive disso, ele vive de montar uma máquina de vendas, falar que você pode vender mais, ganhar mais dinheiro, o menos custo, etc e tal. Só que teve umas coisas interessantes. Eu conheci esse cara aqui na época da pandemia, quando a gente tava voltando da pandemia. Primeiro, ele posta umas fotos meio duvidosas, né, como essa, mas tem uma pior aqui, tá? Ele é jiu-jiteiro, infelizmente. Mas tem uma coisa que ele fazia na pandemia que era uma coisa que me. Aqui, essa foto pra mim não dá. Tem uma coisa que esse ser aqui fazia na pandemia que me pegava um pouco, que ele defendia o fim do home office. Ele empurrava as pessoas de volta para o escritório. E aí, por que ele fazia isso? Porque ele defendia que você só conseguia vender bastante se você estivesse vendo o seu vendedor lá, fazendo ligação, mandando e-mail, tentando fazer o lead, etc. Aparentemente, ele se cansou dessa parte também e resolveu fazer uma IA. Como eu sei disso? Porque ele mesmo fala, no post que ele fez aqui no LinkedIn, que ele tá vendendo esse IA. Olha aqui, ó. E aí a gente chega nesse comentário aqui, ó. O nosso amigo quer apostar que ele vende esse IA? Será? É óbvio que isso aqui é uma propaganda, né, gente? O cara tá aqui com toda essa produção aqui, se bobear o espaço nem é dele, botou a melhor roupa que ele tinha aí pra te fazer uma propaganda e te convencer que de fato o que ele vende faz sentido e que, meu Deus, o Prospect AI, ou sei lá como chama o negócio dele, é a melhor coisa e tá usando aqui o marketing do susto, né, enfim, da mídia social e tal, para que você se assuste, ache um absurdo, o marketing do absurdo, do susto, e que você fale assim, poxa, meu Deus do céu, o produto do cara deve ser muito bom. A questão aqui é o seguinte, nada disso é novo, tá? Olha só isso aqui. Esse aqui é um artigo feito pela McKinsey, que é uma empresa de consultoria gigantesca no mundo, publicado em 2023, ou seja, mais de 2 anos atrás. E ela basicamente fala que sim, a IA vai revolucionar muito, marketing, vendas, vai revolucionar muita coisa que a gente vive ali.
E aí ela entende que ela vai citando alguns dados aqui, fala algumas coisas que vai trabalhar e tal, mas em nenhum momento ela fala a IA vai substituir o vendedor. Na verdade, ela fala que você usar a IA como uma ferramenta é extremamente importante, extremamente bem-vindo, né? Então, assim, ele fala que vai ser um novo landscape, fala algumas coisas interessantes aqui. Então, isso aqui é muito interessante, olha isso aqui. Ele fala que 90% dos líderes comerciais esperam utilizar mais ferramentas de AI com mais frequência ao longo dos 2 anos. Fast forward, 2025, a gente tem caras como esse cara aqui, ó, tentando te vender que tem que mandar todo mundo embora e fazer, de fato, a propaganda. Mas, do vídeo do próprio Thiago, você lembra o que ele falou quando você entra numa loja, que se você é um vendedor de loja, você tem que fazer? Basicamente, o que o Thiago tá te falando é, a IA, sim, ela serve para te ajudar, mas ela não substitui uma pessoa, na minha opinião. E aí, se você olhar isso aqui, como eu falei, não é nada muito novo que ele tá te vendendo. Essa empresa aqui, ó, é a maior empresa de vendas do mundo, de sistemas de vendas. Chama Salesforce, as maiores empresas do mundo usam elas, e ela fala basicamente sobre AI SDR, que foi literalmente esses caras aqui, que o nosso amigo Thiago mandou embora para contratar esse cara aqui, porque ele quer te vender isso aqui. Então vamos lá. O que é um AI SDR? Basicamente, ele é o cara que vai buscar, trazer, qualificar e entender se aquela pessoa é de fato um bom lead para você. Ao invés de você estar lá no LinkedIn e você receber uma mensagem de alguém, você vai receber uma mensagem de IA agora. Basicamente é isso. E aí explica aqui, de novo, nada novo aqui, tá? Isso aqui é bem antigo, na verdade. Só que aí existe uma certa contrapartida, porque as pessoas estão começando a falar assim, poxa, legal ter esse boom de IA e boom de ferramentas, mas de fato isso aqui é verdade? Então se você pega até artigos de algumas referências da área e algumas pessoas falam assim, poxa, isso não funciona. Por quê? Porque, pô, vai gerar uma personalização fake, as comunicações estão estranhas e tal, e aí aqui mais papers falando assim, olha, vai mudar, vai fazer replacement, o que vai acontecer e tal. Então se você vê aqui, ó, esse é um tema que está muito em alta nas redes sociais, e o nosso amigo aqui claramente sabe disso, e claramente se aproveitou disso para gerar um buzz, que ele demitiu aí mais de 16 pessoas, que a empatia é importante. E isso de fato é verdade, assim, o uso da IA pode sim trazer melhores resultados para sua empresa, para suas práticas de trabalho e tal. Como eu sei disso? Aliás, deixa eu aproveitar que eu tô com o meu LinkedIn aberto aqui e me apresentar. Meu nome é Helios, eu sou gerente de uma multinacional e tô aqui para tentar fazer você ter melhores decisões de carreira ao longo da sua vida. Se você olhar aqui, ó, eu sou o Thiago, minhas fotinhas não são tão legais quanto as dele. Tem o John Cena, umas fotos aqui e ali, tem uns livros que eu gosto de ler, mas olha isso aqui, ó. Eu fui num evento da Microsoft ano passado, chamado Microsoft AI Tour. O Satya Nadella estava aqui no Brasil, ele falou, fez algumas palestras e tal. Fala sobre usar o Copilot, usar algumas coisas e tal. Olha eu aqui, ó. Eu e meu amigo Léo, aqui, enfim, e fala algumas coisas. E aí, nesse evento, ele fala muito sobre dados e como a IA pode te ajudar. Depois eu fui pesquisar, e de fato, se você usa uma IA em vendas, você tem um crescimento de receita maior do que quem não usa. Foi feito um estudo pela própria McKinsey, dona daquele primeiro artigo que eu mostrei, que ela fala onde 13 a 15% de incremento em receitas vindos de quem usa IA no ato de venda. E aí depois, esse mesmo estudo fala que você tem ainda um incremento de ROI, ou seja, retorno sobre investimento, de 10 a 20% se você utilizar IA versus uma empresa que não utiliza IA. Ou seja, IA de fato é muito útil no mundo de vendas, é muito útil. Eles falaram isso nesse evento da Microsoft, falaram isso também, enfim, em outros lugares, a própria McKinsey e outras empresas já estão falando isso. Então, para mim, se você está trabalhando numa área que tem um alto uso de tecnologia no dia a dia, claramente você pode se beneficiar de IA. É óbvio isso. Então, se você não está se atualizando nesses temas, você está ficando sim para trás. Você vai ser demitido por uma IA? Dificilmente. O que ele está fazendo aqui é puramente propaganda. E eu vou te explicar o porquê. No próprio vídeo que ele falou, o Thiago falou, aquele da loja, ele fala que o vendedor entra, que você tem que fazer e tal. O que é aquilo? Aquilo é uma conexão humana. Aquilo é o vendedor sabendo usar a inteligência emocional que ele tem para fazer um rapport com você e trazer a melhor técnica de negociação para a mesa. No fim do dia, a gente passou quase uma década estudando rapport, conexão, estudando inteligência emocional, estudando técnicas de negociação, para vir um cara como esse, fazer um videozinho e falar que trocou 16 vendedores por IA. É mentira. No ponto a decisão de venda, ela não é puramente lógica. E qual é a principal diferença entre um humano e uma IA? Não é a capacidade analítica. A capacidade analítica, a IA é muito à frente da gente. Agora, a principal diferença entre um humano e uma IA é justamente a inteligência emocional. Nós temos essa capacidade de mudar a nossa percepção conforme as nossas emoções, conforme as nossas percepções daquela situação. E aí o nosso amigo Thiago aqui, ele falou, ele mesmo aqui, ó,
Quando você Eu só é tô vendedor... dando uma olhadinha. O que, que eu preciso fazer se eu atuo em vendas? Primeiro de Aí, amigo, vamos fazer o seguinte, se você atua em vendas e você é uma IA, você não vai fazer nada, você só vai seguir um script. E ele mesmo se desmente, cara, na falácia que ele fala. Então, enfim, eu acho, sinceramente, foi uma boa propaganda para o que ele quer vender, R$4.500 por mês é bastante escalável. Talvez ele vai ganhar ainda mais dinheiro, comprar um outro carro esportivo, fazer mais palestras, etc. Mas você, que está criando pânico à toa, não se preocupe, mais estude IA. Faz bem. Você não vai ser substituído por uma IA, mas talvez você seja substituído por alguém que saiba usar IA. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, fica o convite, se inscreve no canal, dá o like, manda para um amigo que precisa ouvir essa mensagem.